Vamos à palavra do Senhor? Vamos orar para irmos para a palavra do Senhor? Feche os seus olhos agora, curve a sua cabeça diante de Deus e peça agora: Deus, fala comigo, fala com a minha família, fala com a nossa igreja, usa o pastor, usa o teu servo. Comece a orar agora, para que realmente mais uma vez a palavra do Senhor seja compartilhada, ministrada na unção do Espírito Santo sobre todos nós. Amado e soberano Deus, muito obrigado pelos louvores que cantamos, pelas orações que já foram feitas, e obrigado também por estarmos reunidos na tua casa, em nome de Jesus. Te agradecemos, Senhor, te agradecemos e glorificamos o teu nome, exaltamos o teu nome e, ó Deus, te pedimos agora, fala conosco, fala aos nossos corações, fala a nossa vida, ensina-nos as tuas verdades, esquadrinha o nosso coração, para que possamos, ó Deus, viver uma vida cada dia melhor. Ó Senhor, ajuda-nos, ó Deus, a estarmos crescendo na tua presença, a estarmos melhorando na nossa vida espiritual contigo. Ó Deus, ajuda-nos na manutenção da nossa fé. Sim, Senhor, estamos aqui, Senhor, porque queremos, ó Deus, sempre estar fazendo uma revisão, uma manutenção, para que possamos nos aprimorar para te servir melhor, para te glorificar mais, para expandir o teu reino e assim glorificar e exaltar o teu nome santo e bendito. Em nome de Jesus, fala conosco e abençoa essa igreja para a honra, glória e louvor do teu nome. Em nome de Jesus oramos. Amém. Eu conversava com um adolescente e ele falava comigo algo do tipo: mas por que todas as vezes na igreja o pastor, no caso você, precisa encorajar os irmãos, precisa sempre estar dando uma palavra de ânimo, precisa estar sempre falando com cada irmão, como que se estivesse relembrando dos caminhos de Deus? Não sei se você já parou também para pensar nisso. Muitas vezes parece que um culto, uma mensagem pastoral ou a vida de uma igreja, ela não passa disso, de um reprise, que dominicalmente a gente vem aqui à igreja e fala alguma coisa ao povo de Deus, lança palavras ao coração dos irmãos, para que os irmãos não se esqueçam de Deus, não se esqueçam da fé, não se esqueçam dos valores eternos. E no meu diálogo com ele, eu, com bastante paciência, até porque esse tipo de pergunta é uma pergunta típica de um adolescente, eu falava para ele: sim, é verdade, tem irmãos que praticamente semanalmente você tem que avisar esses irmãos que há um inferno que está sendo aberto diante deles, um mundo que quer tragá-los, há uma batalha espiritual, há uma luta que quer tirá-los da igreja. É verdade. Num primeiro momento parece que a vida da igreja é muito simples, parece que o nosso discurso aqui é um discurso muito repetitivo, e de fato acaba sendo, porque parece que estamos correndo risco diariamente. Que tipo de risco? Riscos do diabo nos tirar da igreja.
da carne prevalecer, o irmão ir para a orgia, para o boteco, para as baladas, como jovens diz, e ali praticar todo tipo de coisas pertinentes a uma vida sem Deus. Parece. Aí eu pergunto, haveria necessidade de ficarmos reprisando as coisas? Num primeiro momento, não. Por que não? Porque se pressupõe que as pessoas que estão dentro da igreja, elas são pessoas convictas. Ninguém veio aqui porque o pastor foi na casa do irmão e da irmã, pegou o irmão pela orelha, foi assim? E trouxe para a igreja. Alguém veio aqui? Deduzo que não. Eu sei que alguns pais muitas vezes põem uma certa pressão nos filhos. Normal, até certo ponto. Mas pressupomos que estamos aqui por quê? Por convicção. Mas aí eu faço uma nova pergunta. Então por que reprisar tanto? Por que reprisar tanto? Se estamos aqui convictos. É convicção ou é lavagem cerebral? E aqui é uma resposta que só cada um de nós pode dar. Aqueles que ainda não estão convictos na alma e no coração, possivelmente estão na semelhança de vir à igreja como se faz um adepto de qualquer religião por uma simples lavagem cerebral. É verdade. É verdade. Tem pessoas que estão dentro da igreja, vieram para a igreja, mas não têm convicção do que querem, convicção do que creem. Estão porque é um bom lugar para educar os filhos, é um lugar que ensina coisas decentes. Você não vê o irmão falando palavrão dentro da igreja, nem um irmão xingando o outro, e nem um dando de ombro com o outro e olhando feio e vem para a briga, pega. Você não vê, graças a Deus. Não vê o irmão olhando para o outro e falar, vou te dar uma cadeirada. Você não vê isso. Concordemos, a igreja é um bom lugar para se viver. É um bom lugar. É um bom lugar para se fazermos amigos. É um bom lugar para recebermos palavras positivas e inspiradoras. É um bom lugar para se sentirmos consolados. Sejamos honestos. É um bom lugar. Mas eu digo, irmão, se eu não vier à igreja, eu não estiver na igreja com aquela convicção da minha alma, de saber o que eu realmente quero, praticamente em todo culto o pastor ou o pregador vai ter que me lembrar dos perigos do inferno, das ciladas das trevas, da maldade que está aí fora, e de tantas coisas que estamos sujeitos. Mas aquele que um dia entendeu o Evangelho, compreendeu as Escrituras, entendeu a obra de Jesus, entendeu o papel pela qual Deus um dia o fez nascer e viver, entendeu o seu chamado, compreendeu a sua utilidade no reino, e com tudo isso, na unção do Espírito, é repleto de convicção. Irmãos, eu posso até afirmar, poderíamos nem ter culto, poderíamos ter um culto por ano, porque essa pessoa viveria para Deus, viveria o tempo todo. Na realidade, a igreja, ela é para essas pessoas, e ela existe para essas pessoas que são convictas, ou que querem ser convencidas de uma vida errada. E agora, com a clareza de serem um aluno numa escola que crescemos a cada ano, vão crescendo dia a dia. E aí entra o papel do pastor, não como aquele que alerta dos perigos das trevas, mas como aquele que diz, olha, eu tenho uma lição nova, para te adestrar melhor na sua batalha do dia a dia. Na realidade, a igreja e o papel da igreja e de tudo que a igreja faz, é, na realidade, o quê? Uma manutenção da fé, para que a nossa vida,
a cada dia, se apresente com mais significado no plano que Deus tem para nós, no projeto que Ele tem para nós. Então eu gostaria de, nessa introdução, te deixar aqui esse desafio. Um desafio de ser um aluno, uma aluna da escola de Jesus. Pense nisso. Pense nisso. Temos sido alunos aprovados ou reprovados? Se eu tenho sido constantemente reprovado, eu preciso ser lembrado, eu preciso ser puxado nas orelhas, eu preciso de muita coisa. Mas um aluno que tem consciência do que Deus espera para ele e do professor que ele tem, que deu a vida dele na cruz para que a gente tivesse vida em abundância, e do outro professor, que é o Espírito Santo de Deus, que está sobre nós, esse aluno é imbatível. Esse aluno, essa aluna pode até escorregar, mas a mão do Altíssimo a sustém. Pode até vacilar, mas na hora que ele ouve o bondoso som da voz do seu pastor, ele fala: bendito sejas tu, meu Jesus. Eu quero hoje pensar com os irmãos sobre isso. Você tem sido matriculado em que escola? Em que escola um dia o Senhor te matriculou? Eu tenho uma boa notícia a te dar. Você um dia, ao aceitar a Jesus, o seu nome foi escrito no livro da vida. E agora você e eu pertencemos à escola de Jesus Cristo, o Senhor. E é por essa razão que recebemos um título: discípulos. Discípulos de quem? De Jesus Cristo. Traduzindo aqui, discípulo é aluno, é aprendiz, é aquele que segue o discipulador. O nosso mestre, o nosso rabi, o nosso raboni é Jesus Cristo, o Senhor. O nosso mestre por excelência também é o Espírito Santo de Deus. E Ele nos deixou um livro maravilhoso a ser aprendido, a ser memorizado e a ser vivido. E eu e você um dia fizemos parte do quê? Desse privilégio, dessa matrícula. Hoje eu quero que você pense nisso. Que valor nós temos dado a essa matrícula do Deus bendito? Te convido você a abrir a sua Bíblia num texto de Mateus. Texto muito conhecido, Mateus 11. Quero ler com você. Que valor você tem tido? Que notas você tem tirado? Mateus 11. – 25 ao 30. Todos acharam? Naquela ocasião, Jesus diz: eu te louvo, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondestes estas coisas dos sábios e ocultos e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, pois assim foi do teu agrado. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai. E ninguém conhece o Pai a não ser o Filho e aquele a quem o Filho o quis revelar. Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve.
Aleluia. Jesus está dizendo aqui numa oração: Pai, eu te agradeço porque o Senhor revelou a tua vontade, a tua voz, a tua palavra a alguns. Você foi esse, amado, presenteado por Deus. Pense nisso nessa noite. Eu acabei de ler uma versão da Bíblia, enquanto geralmente eu escolho uma versão para ler. E quando eu acabei de ler aquela versão da Bíblia em Apocalipse, esses dias atrás, eu peguei o meu diário, com o coração repleto de alegria, por ter cumprido mais uma leitura bíblica, e fiz a seguinte pergunta: o que eu seria sem a Bíblia? O que eu seria sem a Bíblia? O que eu seria sem a clareza da revelação de Deus? O que eu seria? Eu sei que num primeiro momento nós temos aquela ideia, até um pouco, eu diria, religiosa, de achar que se nós não estivéssemos na igreja, a gente estaria num boteco, num bar, na droga. Eu não acredito nisso, irmãos, com todo respeito. Eu acredito que algumas pessoas sim estariam, mas eu não acredito que são todos. Tem muitas pessoas que não servem a Deus e que não estão vivendo uma vida perdida, não é verdade? Mas a pergunta que eu fiz ao meu coração, à minha alma naquela manhã, foi: o que eu seria? O que eu seria? E eu fiquei me imaginando. Essa pergunta, ela foi tão oportuna ao meu coração, porque eu comecei a me imaginar sendo alguém que nunca tivesse tido o contato e a experiência com Jesus Cristo, Senhor. E o meu coração se dilatou tanto, e a minha alma começou a se regozijar, com um brado de louvor a Deus, dizendo: Senhor, obrigado, obrigado pela Tua palavra, obrigado pela clareza que um dia o Senhor me fez compreender da revelação de Jesus Cristo, a obra na cruz, a salvação eterna, a vinda do Espírito Santo, a virtude do Altíssimo sobre nós, a clareza de que somos agora família de Deus, a clareza e a promessa de que os nossos pecados foram perdoados, e toda cédula de dívida contrária que nos acusava pelo acusador foi cravada na cruz. Oh, irmãos, como é maravilhoso saber das promessas de Deus. Como é maravilhoso poder orar e saber que quando nós nos derramamos diante do Senhor e lançamos a nossa alma diante dEle, choramos aos pés dEle e pedimos perdão, Ele nos perdoa. Como é maravilhoso saber que os nossos pecados foram lançados para trás de Deus, e Ele diz para nós que dos nossos pecados Ele não se lembra mais. Como é maravilhoso saber que todas as coisas foram feitas de novo na nossa vida, a partir do momento em que aceitamos a Jesus. Uma nova criação foi gerada em nós, não pelo poder nosso da intelectualidade, nem pelo poder da demonstração religiosa, mas pelo poder do Espírito Santo de Deus. Como é maravilhoso saber que esse poder foi gerado por Deus em nós, e agora uma divina semente está em nós e vai crescendo para a glória de Deus. E nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Como é maravilhoso saber que o Espírito Santo de Deus intercede por nós. Como é maravilhoso saber que nós não estamos sozinhos. Como é maravilhoso. O que seríamos sem a Bíblia? O que seríamos sem a igreja?
O que seríamos sem as promessas de Deus? O que seríamos? Pergunte sobre isso, irmão. Reflita sobre isso. Saber que o Senhor acampa anjos ao nosso redor e nos livra. Os momentos que passamos pelo vale da sombra e da morte, Ele está ali conosco. Quantas são as vezes, irmãos? Quantas? Que a gente está desesperado, angustiado. Mas eu quero te dizer, um dia o Pai escolheu fazer com que você e eu tivéssemos entendimento dessas promessas preciosas. Quanto vale isso, amado? Quanto vale isso? Dinheiro nenhum pode comprar. Diploma nenhum pode te dar. Mas a fé que você tem no Nazareno pode te conceder tudo isso. Como é bom saber que um dia, ao entregarmos a nossa vida a Jesus, recebemos paz. Vivíamos vazios, vivíamos a busca de preencher um espaço que nada preenchia, mas ao aceitar a Jesus, tudo mudou, tudo mudou. Nasceu a paz no nosso coração, uma certeza de que se morrermos, iremos para o céu, aleluia. Uma certeza de que agora somos cidadãos de um outro lugar que não é esse lugar, aleluia. E estamos nos preparando para aquele grande lugar. Jesus quis se revelar a mim e a você, amado. Jesus quis, e é por isso que Ele sempre nos faz um convite. Você é um aluno dele, eu sou um aluno dele. E esse texto é para nós, alunos dele também. Quando? Em todos os momentos da nossa vida. Eu não sei como você tem vivido, como tem sido seus dias, como tem sido seus dilemas, mas o Senhor aqui, Ele nos ensina claramente algumas coisas lindas, do versículo 28 ao 30. Venham a mim, todos os que estão... Dê uma pausa aí. O Senhor, em primeiro lugar, Ele quer que nós identifiquemos aonde estamos, ou pelo menos de que forma nos encontramos. Nós fazemos uma leitura do versículo 28 achando que é somente para aquele que aceita Jesus essa promessa. Não. Essa promessa do versículo 28 e 30 é para mim e para você para sempre. Para sempre. Ele um dia nos fez um convite para sermos alunos da sua escola, mas agora, como alunos matriculados da sua escola, Ele também tem atenção especial a nos dar, e Ele sempre vai nos dar. Basta sabermos aonde estamos e como estamos. Tem sofrido ultimamente, meu irmão? Tem passado os dias difíceis? As situações da vida têm muitas vezes tentado te tirar da presença de Deus? Aquilo que eu falei no início, eu sei que aqueles que ainda não entenderam de fato o Evangelho, eles não entendem e não compreendem direito a vida da igreja, é verdade, porque a vida da igreja só é entendida pelo Espírito, a palavra de Deus só é entendida pelo Espírito. Mas a você que um dia já aceitou a Jesus, que tem convicções profundas, não tem medo de ser um cristão, já passou o dilema de muitas vezes ver a sua fé ir se apagando, e se apagando, e se apagando, como uma vela que vai acabando a sua combustão e o paviozinho está quase ali apagando? Já passou por isso? Creio que sim, todos nós passamos por isso, porque a nossa alma é preciosa. O trabalho que fazemos para Deus é importantíssimo. A obra de Deus na nossa vida é algo especial. E há uma luta sim querendo nos impedir de prosseguir, de vencer, de dar bons testemunhos, de fazer a obra de Deus.
E eu quero te dizer que para você que possa estar assim, essa palavra é de Deus a todos nós. Jesus está dizendo assim: como você está hoje? Você está bem? Está feliz? Está forte? Transbordante? Aleluia! Dê glória a Deus! Porque isso faz parte de um servo de Deus. Mas se por algum momento, por alguma fase, não sei qual, você se sente fraca ou fraco, ou tem tido pouco fôlego, olha o que o Senhor te diz: venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados. Aleluias! Meu amado irmão, lembre-se disso. Jesus Cristo é a resposta para as nossas doenças. Jesus Cristo é a resposta para quando estamos necessitados. É Ele que nos preencherá, é Ele que nos visitará. A única coisa que precisamos em primeiro lugar é saber aonde estamos e como estamos. Se você está doente, cansado, sobrecarregado ou com um fardo imenso, vá a Jesus, vá a Jesus, vá a Jesus. Quantas são as vezes que a gente tenta ir ao próximo, ou a alguém importante, mas eu quero te dizer que a resposta da sua alma e da minha alma não é outra coisa senão Jesus Cristo. É só Ele que pode e tem as respostas para a nossa vida. No entanto, é importante saber como estamos. Lembre-se disso, irmãos. Deus ama curar doentes quando eles se entendem como doentes. Pastor, mas o senhor está dizendo doente, me explica melhor. Sim, Jesus mesmo disse aos religiosos dos dias dele. Porque muitas vezes, irmãos, nós achamos que nós não precisamos de Jesus. É uma falácia, um engano da nossa mente. Nós dizemos, nós nos resolvemos. E eu me lembro de uma história, lendo um livro que, se não me falha a memória, foi Spurgeon, que narrava uma história de um homem muito rico, com uma esposa muito rica, e cada um deles tinha um mordomo para o homem e um mordomo para a mulher. Eles eram muito ricos, e essa mulher, ela se converteu, e o mordomo também era um mordomo convertido da mulher, e durante toda a vida desse homem rico, ele zombava da mulher e do mordomo da mulher. E como se não bastasse, o mordomo dele também fazia frente com ele na zombaria à esposa dele e ao outro mordomo. Então imagine que situação difícil. Mas um dia, depois de muitos anos, aquele homem rico ficou muito doente, de uma doença mortal. E enquanto ele estava ali no leito, prestes a morrer, ele disse assim para a esposa: chame o mordomo. Aí veio o mordomo dele, ele disse: não, você não, eu quero o mordomo da minha esposa. Aí ele: mas, meu senhor, ele disse: sim, você me alegrou durante a vida toda, mas agora na hora da morte você não me serve de nada. Eu preciso de quem entende da eternidade, chame ele. E ali aquele mordomo pregou o evangelho, aquele homem de coração empedernido. Há uma grande falácia na nossa vida, de que somos independentes, de que eu mando em mim, de que eu resolvo as coisas. E eu quero te dizer que desses tais Jesus nunca os curará. Porque para que Ele cure, a gente tem que ver o verdadeiro estado do que somos. Se somos pecadores, se somos doentes ou se somos necessitados. Mas quando identificado, eu sou necessitado. Irmãos, falei há pouco para vocês, quando eu acabei de ler a Bíblia, eu disse: o que eu seria sem Jesus? Na realidade, sabe o que eu estava expressando ali? Como eu beberia a água da vida se não fosse a palavra de Deus?
Como eu não comeria a comida de Deus se não fosse a palavra de Deus? Como que eu conseguiria viver diante dele se eu não orasse? Em outras palavras, ao me imaginar sem Deus, eu vi o quanto é maravilhoso servi-lo, amá-lo, adorá-lo. Mas por que isso? Porque dentro da minha alma há um desejo de dizer: Senhor, eu necessito de Ti. Eu necessito da Tua ajuda. As Tuas palavras é o remédio para a minha alma. As Tuas palavras é o bálsamo para o meu espírito, para o meu coração. Ó amados, quantas foram as curas na minha alma, no meu espírito, na minha mente, que Deus não me deu, e quantas não foram as bênçãos, porque todas as vezes que eu me encontrei como alguém necessitado e fui a Ele, aleluia, eu descobri uma segunda coisa: eu descobri quem Ele é, aleluia. A primeira coisa é saber o que somos, e a segunda coisa é saber quem Ele é. Talvez você ainda não entendeu a obra de Deus, porque você não entendeu quem Ele é. E esse é um problema da religião. A religião apresenta apenas mais um Deus. E como somos os religiosos, nos igualamos num primeiro momento com todas as demais religiões. Mas eu queria te dizer, Jesus não é uma religião. Ele está muito além de uma religião. Jesus é o próprio Deus que virou homem para morrer por mim e por você. A obra que Ele fez na cruz é uma obra de redenção eterna. Havia um abismo entre os homens e Deus. E na hora que Ele morreu na cruz, Ele se tornou esse próprio elo que passamos por Ele ao Pai. Por isso que Ele mesmo diz que eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Que quando cremos nele, acessamos o Pai, entramos na presença do Pai. Segundo lugar, quem Ele é? Ele é o autor da vida, Ele é o arquiteto supremo do universo. Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o princípio, Ele é o fim. Ele é Deus, que é real, que vive, que reina pelo século dos séculos. Ele é aquele que julgará todas as coisas. Ele é aquele que um dia todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Quem Ele é? Ele é a vida, Ele é tudo. Ele é, absolutamente é. Aleluias. Nessa identificação do doente que somos, do necessitado que somos, Ele é o médico dos médicos, Ele é o Emanuel, o Deus que habitou entre nós e hoje está ao nosso lado, dentro de nós, em nós, pela presença do Espírito Santo. Ele é o Jeová Rafá, o Deus que nos cura. Aleluia. Mas Ele cura quem? Quem está doente. Agora, e quem não está doente? Ele não cura. Mas e quem está doente? Ele cura. E quem precisa, Ele visita. E quem bate, Ele abre. E quem clama, Ele vem. Ele é o Todo-Poderoso, amado. Amado, Ele é o Todo-Poderoso. E o texto está dizendo: olha, venham, pode vir. Entre outras palavras, Ele está dizendo: pode vir. Do jeito que você tiver, pode vir. Está cansado? Está sobrecarregado? Está com jugo? Como que você está? A sua alma está atribulada? Tem tido demônios? Tem tido perturbações? Pode vir. Irmãos, isso daqui não tem a ver com igreja, não tem a ver com religião, tem a ver com Deus, aleluia. É óbvio que nossa igreja é uma igreja sólida, é uma igreja
tradicional no sentido de doutrina, é uma igreja avivada, sim, mas as doutrinas são doutrinas históricas, é óbvio, mas isso tudo está muito além, muito além. Não é a igreja, não é o estatuto, não é a tradição, é o Deus encarnado. É Ele, é Ele. E Ele está dizendo para nós a cada dia, a cada noite, a cada momento: venha, venha, pode vir, porque eu soluciono o seu problema. É Ele, amado, lembre-se disso. Por isso que Ele promete para nós, para que a gente não fique angustiado, sobrecarregado, aflito, porque Ele tem promessa para todos nós. Em terceiro lugar, precisamos então entender qual é a sua promessa e qual é a sua recompensa. É alívio, é cura, é descanso e é a troca. Presta bastante atenção, hein? Guarda isso. Aqui Ele não está dizendo que Ele vai tirar o seu fardo. Ele está dizendo o seguinte, que fardo pesado Ele resolve o problema. E Ele troca por um fardo leve e suave. O pecado é um fardo pesado. O egoísmo, a soberba, tudo que não agrada a Deus é pesado. Escraviza. Mas quando nós vamos a Ele, sabemos o que somos, clamamos por Ele, com toda a humildade do nosso coração, e é por isso que Ele mesmo promete, dizendo que aos humildes Ele exalta, mas aos soberbos Ele abate. Olha que fantástico. Ele está dizendo em outras palavras: olha, se você vir e souber quem faz, você terá recompensa. Eu vou te curar, eu vou te dar descanso, eu vou transferir essa situação que você está vivendo, e como se não bastasse, eu vou te dar um fardo, que ele é leve, e um jugo que ele é suave. Glória a Deus. Em outras palavras, ele está dizendo: você vai carregar algo que é possível viver uma vida boa e uma vida feliz. Infelizmente, alguns acham que a vida cristã é simplesmente um lugar onde você vai para Jesus do jeito que você está e mantém a vida como está. Não, irmão, não é assim. Sabe aquela ideia, venha como está, mas agora mude a sua vida. É isso que precisa ser entendido. As pessoas, muitas vezes, elas veem como está, e isso é uma mensagem bíblica. Aqui o texto está dizendo: venha como está. Venha, porque Deus, Ele ama o pecador, mas odeia o pecado. Então venha como está. Mas agora Ele diz: eu vou te dar roupas novas, vou te dar vestes novas, vou te dar uma linguagem nova, vou te dar uma unção nova, vou te dar a graça nova, vou te escrever o seu nome num novo livro, para fazer uma nova história. Então é um novo fardo, mas é leve e é suave, mas precisamos militar nesse fardo, precisamos zelar por esse fardo. E aqui é onde entra uma grande tensão do cristianismo moderno. Uma grande tensão. Qual é a tensão? Eu vou como eu estou e permaneço como eu estou. E ai de quem falar de mim, porque Deus me aceita como eu estou. Olha, não leu a Bíblia. Irmãos, Deus aceita o mais vil pecador, a pessoa mais pecadora que podemos assim achar, mesmo quem somos nós para achar isso? Mas na realidade, agora Jesus tem uma palavra para nós. Ele diz para todos nós o tempo todo, para que a gente não volte a praticar os velhos pecados. E aqui é uma coisa muito importante, porque Ele oferece, guarde isso, Ele oferece algo maravilhoso para nós. Ele oferece cura, Ele oferece alívio, Ele oferece resolução.
Confie nele, dê passos a ele, descanse nele, se aproprie dele, se rasgue a ele e deixe ele curar a tua vida. Ele é a tua e a minha resposta. E quando ele realizar coisas lindas na tua e na minha vida, conserve isso com todo zelo e amor, como se você tivesse recebido um grande presente do Todo-Poderoso, porque de fato isso é um presente. E em quarto e último lugar, precisamos saber para onde vamos e onde desejamos chegar. E aqui fica um grande desafio. Ele nos curou, Ele nos limpou, Ele tem nos aliviado. A cada dia que vamos diante dEle é possível mudar. Ele é o Todo-Poderoso, Ele tem promessas para nós. Mas o que Ele espera de mim? Qual é o passo que eu darei em direção a Ele? Na terça-feira, no culto das irmãs, eu tive a honra de pregar para elas. E ao falar para elas, eu falei para elas sobre uma arma poderosa de Deus para vencermos todas as batalhas. Você, como aluno do mestre, quer tirar notas 10? Tá bom, você é humilde. 9 então? Amém? Quer ser aprovado? Todos nós queremos ser aprovados, não é assim, irmãos? Eu quero te dizer que o mestre bendito já te deu todas as armas para a nossa aprovação e para a nossa vitória. Todos os livros, todos os exercícios, todas as aulas, está tudo feito, está tudo feito. Há um poder sobrenatural de Deus, que é o nosso aliado. Há anjos, arcanjos, querubins, seres divinos no reino do Senhor, que são aliados nossos no projeto da nossa vitória. E como se não bastasse, Deus enviou o Espírito Santo sobre o seu povo, para que o Espírito Santo fosse o grande professor permanente da sua igreja. Como se não bastasse, Deus nos deu um quartel general chamado igreja, e no meio dessa comunhão, o Espírito Santo passeia e nos abençoa. Ou seja, temos armas e mais armas e mais armas para vencermos e para sermos alunos sempre excelentes. Temos a palavra de Deus, temos os dons do Espírito Santo, temos as armas da oração, temos armas. Para quê? Para vencermos. Enquanto eu falava com as irmãs, eu falava sobre essas armas. A fé é uma dessas armas, a palavra de Deus é uma outra arma, a oração é uma outra arma, o jejum é outra arma, a consagração é outra arma. Em resumo, a obediência é uma arma poderosa, mas há uma arma que interliga com todas elas, porque todas essas armas de Deus, uma interage com a outra. E há uma outra arma que Jesus deixou no Sermão do Monte, chamado a arma da prática. Da prática. Pastor, como assim? A arma da prática. Como assim, pastor? Vou explicar nesse quarto e último ponto. Para onde vamos? Aonde desejamos chegar? Nós só chegaremos com prática. Vou explicar. Ao terminar o Sermão do Monte, e para quem gosta de estudar, fica aqui uma dica: o Sermão do Monte é a síntese de toda a Bíblia Sagrada. Toda a Bíblia Sagrada. Quando estudamos o Sermão do Monte, se entendermos o Sermão do Monte, entendemos a Bíblia toda. Tamanha é a grandeza dele. E Jesus, concluindo o Sermão do Monte, disse assim: aquele que ouve e pratica a minha palavra será comparado a um homem que construiu a sua casa sobre a rocha. Caíram as chuvas, sopraram os ventos, vieram as assolações, e essa casa não caiu. Por quê? Porque ela estava firmada sobre a rocha. Ouve e pratica. Aleluia.
Que arma é essa, pastor, que interage com as outras armas? A prática, a prática. Vinde a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as vossas almas, porque o meu jugo, ele é suave e o meu fardo, ele é leve. Jesus, ele sempre terá uma resposta para nós, sempre terá uma cura para nós, sempre terá uma bênção para nós, sempre, em cada momento da nossa vida. No entanto, a gente tem que continuar praticando o que, pastor? O pouco que a gente sabe. Pastor, então eu preciso ser matriculado no seminário? Não tenha medo, irmão, nem todo mundo vai fazer seminário, saiba disso. Nem todo mundo vai fazer seminário, uma pequena porção da igreja vai fazer seminário, é assim que funciona o seminário, sabia? É assim. Mas aqui Deus está dizendo para nós o seguinte: olha, quer ser um cristão vencedor, quer ver o doutor Jeová Rafá te curar sempre, pratica o pouco que você sabe, porque essa é uma arma poderosa para a nossa vida. Não se preocupe de saber muito, você vai aprender na vida, mas se preocupe de praticar o pouco que você sabe. Isso sim, pastor, eu não sei muito, tudo bem, o que você sabe? Amar, só pratica, irmão, em nome de Jesus. Orar, só pratica em nome de Jesus. Ler, só pratica em nome de Jesus. Só pouquinha coisa você sabe, não tem problema. Pratique esse pouquinho, que é uma arma poderosa de Deus na nossa vida, a vida toda. A prática, porque de contramão, olha o que Jesus diz no Sermão do Monte, ele diz assim: no entanto, se você ouve, aprende e não pratica, será comparado a uma casa construída sobre a areia. Sopraram os ventos, veio a chuva, e ela caiu, e grande foi a sua ruína. Em outras palavras, tirar nota 10 do seminário não resolve, ser o melhor aluno da igreja não resolve, a decorar, aprender não resolve, para Deus saber muito não resolve, o que resolve é fazer o que se sabe. E aqui entra um privilégio daqueles que foram agraciados pelo dom do entendimento e do conhecimento. Se você sabe um pouquinho mais do que os outros, então pratique um pouquinho mais, porque é bênção de Deus para a sua vida e para a minha. Aleluias. Em nome de Jesus, queridos, é por isso que lá em Apocalipse, capítulo 2 e 3, nós temos 7 menções do vencedor. Ao vencedor, e o texto bíblico diz: ouça o que o Espírito diz à igreja. Aquele que tem ouvido, ouça. Em outras palavras, precisamos ouvir e precisamos praticar. Essa é uma arma de cura. Porque tem muitas pessoas dentro da igreja que sofrem uma grande tensão, porque eles falam: vem, eu vou a Jesus. Aí Jesus espera: mas você está fazendo valer o pouquinho que você sabe? Não. Aí Jesus fala: mas eu já te curei, eu já te limpei, eu já mandei os demônios embora da tua vida, eu já te limpei tudo, está tão limpinho, tão arrumadinho, tão cheirosinho, mas você não faz nada que eu quero. E toda vez você arruma uma desculpa mental, uma desculpa para o outro, ou transfere. Nota, irmãos, o Emanuel, Jesus Cristo, aquele que está entre nós, quer que sigamos os seus passos, amém? Vinde a mim, todos que estão cansados, sobrecarregados, vá a Jesus toda vez. Ele é a nossa resposta, Ele é o nosso tudo. Ele é, e Ele tem bênçãos a nos dar. Precisamos saber onde estamos e como estamos e se somos necessitados, porque quando descobrimos quem Ele é, aleluia, a gente começa a desfrutar do que Ele oferece. Ele nos oferece hoje porque Ele quer nos usar para irmos muito mais além. A sua vida e a minha vida é uma grande bênção de Deus nessa terra. Que Deus possa nos usar, que Deus possa marcar muitas vidas, e que o nome dEle seja glorificado onde a gente for. Amém? Quero orar com os irmãos. Amado Deus e Pai, obrigado por essa noite.
Obrigado porque Tu és a nossa resposta, Tu és a nossa cura. E Tu és a resposta para toda a humanidade. Tu és a resposta para todas as pessoas. Perdoa-nos, Deus, perdoa-nos. Ajuda-nos. Faz-nos enxergar o que somos. Ajuda-nos. E que a Tua bondade, a Tua graça continue sendo terapêutica, curadora, libertadora sobre as nossas vidas, hoje e para sempre. Obrigado por esse convite tão doce, tão maravilhoso de ir a Ti. Como é bom ser Teu, como é bom ter a Tua palavra na nossa vida. Como é bom ter as Tuas promessas e como é bom e maravilhoso saber quem Tu és. Revela quem Tu és. Aqueles que só entraram nessa escola e não foram matriculados de verdade, faz deles e delas alunos e alunas, faz de nós alunos e alunas exímios, excelentes, e que a gente possa Te alegrar muito, ó Supremo Mestre, e que a gente possa realmente desejar expandir o Teu reino em amor e unção para sempre. Obrigado pelo Teu doce e bendito convite. Transfere o nosso fardo hoje, troca o fardo pesado, dá um fardo leve e suave, dá um fardo leve e suave, em nome de Jesus Cristo. Amém.